tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e já vou começar pedindo desculpa porque o vídeo anterior, que nós postamos ontem, né? No finalzinho eu vi que ficou com certo ruído. Nós estamos nessa labuta aí de tentar, trazer um meio para que os vídeos fiquem sem sons externos, né? Porque nós moramos no térreo e, nossa, tem muito barulho, muito som externo. Mas vamos que vamos. O vídeo de hoje é uma continuação daquele vídeo de que estamos abordando sobre a importância da comunicação. E o título desse vídeo de hoje é A Comunicação Responsável, Amorosa e Afetuosa Dentro do Casamento. Pessoal, o Reescrevendo o Amor com Cristo, ele tem um objetivo muito lindo, que é reconstruir, dar uma nova chance, traçar uma nova história, com Cristo no centro. E para isso, é muito importante a gente saber que é mais desafiador. Nós vamos precisar, sim, desconstruir, renunciar mais ainda a algumas coisas, desfazer. Sabe quando você monta aquele quebra-cabeça e fica perfeito? E aí você desmonta e às vezes some uma pecinha? É como se fosse assim. A gente chega num momento da relação que pode ser que a gente veja que precisa ter uma mudança. Precisa ter uma transformação. E essa transformação, ela é dolorosa. E a comunicação faz parte dessa transformação. Então, hoje, nós vamos abordar mais a fundo esse tema. Lá em Provérbios 18, 21, fala assim: a boca fala do que está cheio o coração. Certo? Quem aqui, com certeza, já não entrou em alguma situação em que precisou emitir a sua opinião ou falar e falou muito ruim, e foi agressiva, muito reativa, nervosa ao extremo, às vezes até falou palavrão e depois se arrependeu. Sabe por quê, pessoal? Vamos lá. O problema, muitas vezes, não é só a fala, mas é o coração ferido. E um coração ferido, muitas vezes não sabe que está ferido, não busca ajuda. Se eu não busco ajuda, como eu vou tratar? A comunicação agressiva, ela revela dores não tratadas. Dores, se eu não trato, não tenho possibilidade de cura. E nós que somos cristãos, a gente entende que a gente tem a quem recorrer. Ainda que o nosso cônjuge não nos entenda, ainda que esse cônjuge não perceba que, nossa, ele podia facilitar a nossa vida, não é mesmo? Mas nós temos um Deus, e esse Deus sempre nos escuta. Esse Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Nós podemos até esconder de todas as pessoas aquilo que está nos ferindo, mas nós não escondemos isso de Deus. Então, nós temos, espiritualmente falando, Deus o tempo todo para nos ajudar. Já a comunicação amorosa, ela revela uma maturidade espiritual. Claro, evidente. Quando eu comunico mansamente, isso não quer dizer que eu vou não emitir a minha opinião quando ela for solicitada. Isso não quer dizer que muitas vezes eu não vou precisar falar não. Isso não quer dizer que muitas vezes eu não vou precisar fazer algum tipo de correção, certo? Mas ela é feita com amor e com mansidão. É claro que isso é trabalhado, isso é construído. Precisa ter esse querer. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Se nós dois, o casal, chegou à conclusão de que nós vamos reconstruir, se o casal chegou à conclusão de que nós vamos precisar transformar, nós queremos viver essa transformação, certo? Nós dois entendemos, analisamos que nós precisamos melhorar. E vamos melhorar com a comunicação também. Muitas mulheres usam, e aqui eu me coloco, né? Muitas desculpas. Desculpas que eu falo assim, desculpas, mas são válidas algumas. Por exemplo, nos dias que estamos de TPM, naturalmente, algumas mulheres ficam nervosas, outras ficam extremamente nervosas, outras ficam muito sensíveis. Então, às vezes, aquilo que o marido fala, aquilo que o marido não fala, ela tá esperando que o cidadão emita um som. Já suscita uma ira, né? E ali vem uma reação impulsiva muitas vezes. Bárbara, mas e aí, o que eu faço com isso? Gente, eu ouso pensar que o nosso maior desafio é o domínio próprio. E para eu me dominar, eu preciso me conhecer.
Eu me conhecendo, eu vou saber os dias que eu estou mais suscetíveis a cometer esse erro. Se eu tenho algum problema a mais, algum tipo de situação mais delicada, eu vou buscar ajuda. Mas eu não vou transformar a minha relação com meu cônjuge num cabo de guerra. Sendo assim, presta atenção. Vamos lá comigo. Às vezes a gente tem dias e dias, né? Na verdade, a gente tem dias e dias, não é só às vezes. Nós temos dias e dias. Tem dias que, por alguma razão X, simples ou não tão simples, a comunicação fica atravessada. Há ruídos na comunicação. Coisas externas, coisas internas, coisas que, nossa, que vão enchendo. A gente coloca tudo no liquidificador, liga e na hora que sai, sai. O que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiramente, isso aqui não é receita de bolo, mas isso aqui é uma dica e você pode testar. Dando certo, passa pra frente, não dando, tenta dar uma melhorada e assim vamos seguindo. Porque o nosso objetivo aqui é evoluir. Nosso objetivo aqui é melhorar. Nosso objetivo aqui é trazer um ambiente harmonioso, é fazer com que o nosso casamento, ele resplandeça a glória de Cristo, certo? Então vamos lá. Tem uma situação X. Vamos falar de quê? Qual assunto na comunicação de vocês que traz um certo desgaste? Eu já conheci pessoas que falam assim, não consigo conversar. Não conseguimos conversar, não conseguimos ter um diálogo. Nós começamos até bem, mas do meio pro fim desanda tudo e vira uma brigaiada e depois vira um caos. O clima fica muito pesado e ali precisa, fica dias e dias e dias. Não, vamos melhorar, vamos amadurecer. Então tá. Tenho já, vamos supor, um certo tempo de casado e eu já sei que determinado assunto é mais delicado. Então, existem casais que o assunto mais delicado são os filhos, questões dos filhos. Existem casais que o assunto mais delicado é sexo, a intimidade. Tem casais que é sobre finanças. Tem casais que é sobre os parentes, né, do esposo ou da esposa. No nosso caso aqui também tem casais que o assunto mais delicado são os filhos dessa relação, que não são filhos dos dois. Você entende? Passado. Tem muitas coisas. Qual que é a sua? Analisa isso daí. O que eu quero verbalizar para o meu marido? O que eu quero trazer para ele? Então, vamos supor. Chegamos à conclusão, não era assim, mas chegamos à conclusão que vamos agora, se não fazíamos assim, vamos juntar as finanças, certo? Então, as finanças é algo que nós vamos fazer planilha, nós vamos colocar o meu salário, o salário dele, e vamos dividir o que vamos pagar para que possamos fazer projetos. Se vai sobrar, se não vai sobrar, o que nós vamos investir, o que vamos comprar, se vamos viajar, se não vamos viajar, enfim, gente, tudo que envolve finanças. Às vezes, esse cônjuge não quer isso, às vezes por ele ser homem, ele quer ele saber do dele e você que saiba do seu, e não quer encheção de saco nesse assunto, certo? Muitas vezes isso pra ele é como se diminuísse ele, é como se estivesse querendo controlar ele. Então, já sabendo disso, e cada esposa aqui conhece um pouco o seu esposo, procura meios. Quais são esses meios? Primeiro, vamos pedir sabedoria a Deus, porque antes dele ser seu marido, querido, ele é filho de Deus. E Deus é o pai dele, Deus conhece ele melhor do que você. E outra coisa, tá? Deus o ama muito mais do que você. Então Deus vai te dar sabedoria. Eu acredito nisso. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento. Depois, analisa, gente. A gente tem que ser meio que investigativa também. Eu falo muito isso no meu trabalho. O meu trabalho também é investigativo. Eu tenho que ficar assim, sabe? Será que isso é assim mesmo? O que será que tem por trás disso? Entende? Mas não com a questão de duvidar, mas sim de entender, para poder ser mais assertiva, né? Então, busca um meio, separa um diazinho, prepara um jantarzinho bacana, entende? Prepara o ambiente, né? Treina, às vezes, o que você quer falar. Quais são os pontos que eu quero trazer pro meu marido? E quando tiver nesse momento, não vá já atacando. Por que você não me fala quanto que você ganha? Por que você mente pra mim? Por que isso aqui, não sei o que, isso aqui, isso aqui? A gente sabe, gente, cada casa tem seu funcionamento. Cada família tem o seu sistema de funcionamento, certo? Então, prepara o que você quer falar, depois revisa e fala, será que isso aqui é necessário realmente? Será que isso aqui eu preciso falar dessa forma? Como eu gostaria que falasse comigo? Será que se falasse comigo do jeito que eu estou falando, eu iria entender e eu iria gostar? Cadê a minha responsabilidade?
amorosa e afetiva com essa pessoa que eu falo que amo. É muito também de se colocar no lugar do outro. E entender que esse outro, ele pode muito bem, ele tem todo o direito de não gostar, de não entender no primeiro momento. E você vai precisar buscar meios para que isso aconteça. E se for o caso, calar e esperar realmente em Deus que a transformação nesse aspecto aconteça. Você tá me entendendo? São pequenos detalhes. São pequenos detalhes que nos ajudam, que podem nos ajudar nessa questão também da comunicação. Por outro lado, falei da mulher, né? Agora eu falo do homem. Os homens, eles são muito práticos, né? Eles são bem analíticos. Então, às vezes, a mulher tá aqui preocupada. Nossa, como que eu vou fazer com essa situação? O que pode ser feito nisso? O que você acha? Ele traz uma ele traz uma resposta sucinta. Ele traz uma resposta assim, sim, sim, não, não. É simples. Dá pra ir? Vamos. Não dá? Não vamos. Ele não fica fantasiando, maquiando a situação, sabe? E às vezes a gente precisa adquirir isso também. Pra não ficar cheio de dodói, pra não ficar buscando sempre desacordos, desentendimentos. Então, quando trouxe para o homem, nesse mesmo exemplo, né? Trouxe para o seu esposo a questão da finança. Ele pode virar para você, ele precisa ser transparente. Gente, quando nós conseguimos ser transparentes com nossos cônjuges a respeito de tudo, é muito bom. É um passo acima, um degrau acima dessa relação. Então ele pode falar, isso é estranho para mim, eu não sou acostumado com isso, mas vamos tentar. E essa tentativa, ela vai ter altos e baixos, pessoal. Ela vai ter momentos de acertos e de erros. É hora de... Por isso que eu sempre falo, todo casal precisa ter o dia do casal. Precisa ter um momento na semana onde vão ser só vocês dois. Pra tudo, tá? O dia que vai ser só vocês dois pra namorar, o dia que vai ser pra vocês se curtirem, se reconectarem, pra comerem algo juntos, fazerem algo juntos, assistir um filme juntos, terem conversas juntos. E essa conversa pode ser uma delas. Porque o objetivo não é brigar. O objetivo não é falar, você não faz isso, eu faço isso, eu ganho mais, você ganha menos, eu tô pagando tudo, você não tá pagando nada. Não, não é isso. O objetivo é, temos uma situação delicada. Eu quero resolver. Você também percebe que precisamos melhorar? Percebo. E o que vamos fazer para tal? O que vamos fazer para melhorar? E assim trazer paz e harmonia e prosperidade, gente. Então é muito isso. Peraí, eu posso até não ter sido acostumado nesse ambiente. Meus pais talvez não eram assim. Mas se a minha esposa, se o meu esposo está trazendo isso, é porque isso é importante para ele. Isso é importante para ele. Isso tá aqui, ó, ela está respaldada pela palavra de Deus, o Deus que nós servimos. Então, calma aí, eu preciso ter um olhar mais amoroso, mais cuidadoso e carinhoso em relação a isso. Certinho? Então, peraí, só um minutinho. Todas as vezes que vocês... pessoal... Todas as vezes que vocês tiverem um momento como esse, ou todas as vezes que vocês percebem que precisam sentar, ter uma conversa, essa conversa a gente pode ser agradável. Essa conversa ela pode ser, não precisa ser tão pesada, né? Ou também vai trabalhando isso na comunicação do seu dia a dia, com o seu esposo com a sua esposa. Se é um esposo que não fala, pelo amor de Deus, abre a boca, sai um som dessa boca. Trabalha isso também. Antes de responder qualquer questão, um exercício aqui práticozinho para vocês. Se pergunte, eu estou falando para vencer ou para edificar? Eu não quero guerra, eu quero resolver. Certinho? Então, esse aqui é o segundo vídeo. Vão ter mais uns 3, se eu não me engano, que eu vou trazer mais conteúdo sobre a comunicação. Espero ter ajudado vocês. Peço que coloquem aqui nos comentários o que nós conversamos no início do vídeo. Qual assunto que traz um certo desconforto dentro da comunicação de vocês. E aguardem até o próximo vídeo. Tchau, tchau!